Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindos. Boa noite, Cíntia, seja muito bem-vinda. Estamos aqui mais um dia, né? Graças a Deus. Boa noite, Sinara, prazer, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma noite, né, para estudarmos. Regina, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos começar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e a Tereza vai dividir comigo o estudo hoje, a Tereza Cristina. Oi, Olá, Nilson. Tereza. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu falei assim, gente, antes de entrar, né? Falei, ainda bem que tem as lives, né? Porque faz tanto tempo que a gente não vê pessoalmente, né? Pelo menos a gente mata a saudade aqui. Ontem com a sua live musical, daí a gente já canta junto aqui, Verdade, que é uma verdade. Que bom, né? delícia. Verdade, verdade. Mas é assim, mas gradativamente vai voltar, né, ao normal, né? E claro que não vai voltar aquilo Como era que antigamente, né? acreditávamos, né, ser o normal. Mas, Mas a gente né, já, lá nos Estados Unidos, já ontem já comemorou-se, né? Até fogos soltaram por aí, sim, 70% exatamente. da população. A hora que a gente chegar nos 70%, já a gente chega de imunizados, Sim, sim, com certeza, com certeza. aí a Mas é gente isso, dá conta. com certeza. Então, hoje começaremos o capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 ele tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Acho que já podemos dar início, né? Já tem aí uma quantia boa de Acho que já. pessoas. Então, Vamos. Nilson, tava, tava aqui pensando, né? Último capítulo de Bem-aventurança, né? Verdade, verdade. Eu estava até olhando aqui. É O nossa última próximo, bem-aventurança. isso, aí já vamos entrar no amar o próximo, né? Mas que bacana, né? São lições que realmente nos auxiliam muito no nosso dia a dia, né? Na, nessa difícil tarefa de nos lapidarmos, né? De nos moldarmos, de sermos melhores a cada dia. E bota tarefa difícil nisso, né? Eu Com tava certeza. Estava estudando, dando uma lida, né, sobre o que a gente ia falar hoje. E como sempre, para eu poder entender melhor tudo aquilo que, que o conteúdo do ensino de Jesus nos traz, eu fui atrás do que era a palavra, assim como eu fui de bem-aventurança, né? Fui atrás da palavra misericordioso. Uhum. E é assim, né, Nilson, a gente lendo e a gente não consegue desassociar a bem-aventurança, a misericórdia, a palavra misericórdia da compaixão. Uma não anda sem a outra. Misericórdia e compaixão a gente poderia até vulgarmente chamar de sinônimo, né? São dois substantivos que não andam um sem o outro, né? Eu não vou ter compaixão com o meu próximo se eu não for misericordioso. Aí, remontando a palavra lá para trás, para achar um pouquinho da sua origem, nos textos originais dos testamentos, ele era em grego, né? E Uhum. no texto original, a gente tem a palavra misericórdia, eu vou ler, nunca falei grego na vida, por isso que eu vou ler e eu não decorei. Quando ele vai citar bem-aventurados os misericordiosos é eleutessontai, né? É do grego eleutessontai. Eleutessontai é uma ação. Então, ela não é um substantivo, como a compaixão, né? Ele é uma ação. Então, quando Jesus expôs para a gente
que nós seríamos bem-aventurados se fôssemos misericordiosos, usando a palavra elioteçontai, então ele nos sugeriu uma ação. Então, a misericórdia, ela é uma ação, poderíamos dizer assim, uma ação de compaixão para com o próximo. Então, ela não é um substantivo, eu vou lá, vou ter compaixão. Não, eu vou ter ações de compaixão para com o meu próximo. E eu tendo essa ação de compaixão, assim eu serei feliz. E aí, Emmanuel vem e coloca uma lição bonita sobre a misericórdia, porque daí ele vem trazer a comparação dela com a luz, né? E a gente pensa assim, né? Se tô eu, tô você, sei lá, a gente está caminhando no meio de uma mata escura, em uma noite sem lua, e tô lá. Eu vou encontrar no meu... Mas eu vou caminhar, né? Assim como nós aqui, somos caminheiros, né? Sim. Pode estar escuro, mas eu vou caminhar. Então eu vou encontrar pedra, vou encontrar buracos, vou me desviar do caminho, vou cair no barranco, vou escorregar, vou tropeçar numa moita. Porém, se eu acendo essa luz, mínima que ela seja, eu já consigo enxergar algo que possa me facilitar o caminhar. Então, ele começa a comparar essa luz à misericórdia, essa ação que nós temos que ter sobre a misericórdia para com o próximo, né? Essa ação de compaixão para com o próximo. E aí ele vai mais a fundo ainda. Não sei nem se era para eu estar falando tudo isso, mas eu queria só colocar para a gente, antes de Sim, começar a introdução, tá ótima a sua colocação. ele coloca mais um pouquinho, num aspecto mais profundo, quando ele vai explicar essa luz que é a misericórdia. Coloca dois aspectos que a gente tem que se atentar. Um deles é a diferença entre a dor e o sofrimento. E o outro aspecto é que a vida sempre nos entrega, nos devolve aquilo que a gente entregar para ela. Então vamos lá, ele coloca a dor e o sofrimento, a diferença, e que a vida vai me devolver aquilo que eu entregar para ela. Pois bem, né? A dor, a gente falou da dor tanto tempo, né, nas bem-aventuranças anteriores. A dor, se a gente for colocar vulgarmente, no sentido literal, é aquilo que eu sinto quando alguém me causa algum desconforto. Uma indiferença, uma ingratidão, um soco me causa uma dor, uma traição me causa uma dor. O sofrimento é aquilo que eu vou fazer com a dor, né? Ou seja, você veio e me deu um soco. Do nada você veio, não te fiz nada, você foi lá e foi agressivo comigo, me deu um soco. O sofrimento é aquilo que vem depois daquela dor que eu recebi. Eu posso devolver aquilo lá com um xingamento, eu posso devolver com outra agressão física para você. Eu posso entrar num conflito de vingança. Você fez isso pra mim, então eu vou pra casa, vou bolar um plano, e a hora que aí você vai ver o que eu vou fazer com você, né? Então eu fico matutando, e aí causando esse sofrimento todo pro outro. Então aquela dor não ficou lá só comigo. Então ela já virou um sofrimento. E o que ele quer dizer? O que tem a ver isso, né, com a misericórdia e a luz? Ele fala assim que a misericórdia é a luz que eu vou colocar no momento dessa ação que o outro fez que me causou a dor. Ou seja, eu na raiva, no escuro, para transformar isso em sofrimento, fui lá e devolvi o soco. Ou planejei uma vingança. Se eu acendo a luz da compaixão, se eu acendo a luz da misericórdia, eu vou enxergar, por exemplo, o que está passando com essa outra pessoa. Às vezes, ela teve um parente que foi internado por Covid, já que a gente está nesse meio. Aí ela não teve um bom dia, ou a pessoa perdeu o emprego,
ou ela teve uma traição de um colega de trabalho. Então eu acendi essa luz. Opa, pera lá, se ela me fez isso, ela não deve estar bem. Ou deve estar acontecendo alguma outra coisa na vida dela que está desequilibrando. Então eu acendo essa luz da compaixão e analiso o próximo. Aí até fiquei pensando, né? Aí o segundo aspecto é o que a vida vai me devolver ao que eu entregar, né? Se eu tiver essa compaixão com o meu próximo, se eu acender essa luz perante esses acontecimentos e entender o que está acontecendo, é isso que eu vou ganhar de volta quando o mesmo acontecer comigo. É a nossa ação e reação, né? A vida sempre vai devolver aquilo que a gente entregar para ela. E aí eu fiquei pensando, né? Tem muita gente, não sei se você está acompanhando, tem muita gente falando em rodinha social ou mesmo na televisão, internet, Instagram, sobre o caso do Lázaro, aquele moço de Uhum. Goiás que está assassinando todo mundo, né? E roubando e tal, há muitos anos. E aí eu fiquei pensando, né? Quanta gente ele causou a dor para algumas famílias. Quanta gente está transformando essa dor em sofrimento, né? Planejando vingança para pegá-lo, odiando a situação que ele está fazendo, então emanando sentimentos terríveis de que ele se dê mal mesmo, de que a polícia pegue ele, mas não só pegue, que mate ele, né? Inclusive fazendo fake news, ó, ele tá aqui, não, ele tá ali para despistar a polícia, sabe? Ou para não tem o que fazer, né? Sim, exato. E ontem, assistindo a uma reportagem, eu até vi a fala dos pais dele, né? E eu falei, poxa vida, né? Aí lendo sobre a misericórdia e a compaixão que a gente tem que ter com os outros, por que a gente não acende essa luz e tenta entender? Porque ele é um irmão nosso. Ele foi criado como nós somos criados. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele para ele estar assim. A gente nem sabe se ele tem uma doença psiquiátrica para estar desejando que ele morra, né? Que a gente esteja devolvendo esse sentimento para ele, transformando essa dor em sofrimento. E daí eu fiquei pensando, será que a gente já está nesse nível daquilo que nós vamos estudar hoje, de sermos bem-aventurados por sermos misericordiosos? Né? Será que a gente já acendeu essa luz Sim. sobre esses dois aspectos de causar É, entender a dor e entregar para o outro e aquilo lá ser devolvido para a gente? sim, sim. Falei E é demais. bem capaz. E é usando esse caso especificamente, é bem mais fácil as pessoas comentarem, aumentarem, vamos dizer assim, o lado ruim, do que a gente se posicionar, não digo defender nenhum lado, mas se nós pudéssemos não ficar inventando conversa, mas se nós pudéssemos talvez rezar por essa pessoa, né? Envolvê-lo em uma luz, enfim, porque como você bem disse, é nosso irmão, outros irmãos desencarnaram através de erros que ele cometeu, mas assim, a violência não justifica usarmos de violência, mas enfim, são momentos de reflexão e de aprendizado, né, que eu acho muito bacana que se nós não conseguirmos, se nós pelo menos não nos envolvermos desejando o mal para o outro, quem quer que seja, já é um bom começo, né? Porque Já é às o vezes, sem começo. que percebamos, nós estamos envolvidos, vibrando negativamente para aquela pessoa, desejando, né, que como você bem disse, desejando que o matem, etc. E quando na verdade nós deveríamos sentir compaixão por todas essas pessoas e vibrar para que elas pudessem encontrar essa luz que você bem mencionou para o caminho, né? Para que eles Já pudessem. pensou? A gente vai discorrer, né? Você vai discorrer no estudo da noite, mas já pensou se Deus para conosco, né? Se toda vez que a gente tivesse cometido um ato impensado, ele desejasse a nossa morte eterna?
Pois Já é, pensou? exatamente, exatamente. Mas muito bem colocado. Realmente, eu confesso que eu não conhecia essa explicação, essa explanação a respeito da palavra misericordiosos. Muito bacana. Obrigado, Tereza. Eu realmente não me Ah, atentei para esse detalhe. Mas olha, o capítulo 10, então, a gente adentrando na leitura do capítulo, a gente vai estudar bastante tópicos aqui interessantíssimos, né? Nós temos aqui o primeiro, perdoai para que Deus os perdoe, né? Depois, reconciliar-se com os adversários. Só coisas fáceis da gente é, fazer, né? né? O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aqueles que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Vejam quantas lições pertinentes a isso que você colocou, desse caso, desse rapaz que está na mídia aí, né, que infelizmente está aí no momento de erros, né, mas que também ele, né, terá o seu momento de arrependimento. Deus não o deixará, assim como todos que estão envolvidos nessa situação, não serão Abandonados, esquecidos, né? abandonados, com certeza, com certeza. Então, no item 1, olha só, no item 1 ele vem do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. O subtítulo, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Olha que coisa interessante, né? Aí eu peguei aqui no sistematizado, do roteiro sistematizado, para entendermos um pouco melhor do estudo do Evangelho. Por que os misericordiosos obterão misericórdia? Tem uma questão aqui que diz assim. Porque aqui diz, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E a questão é, por que os misericordiosos obterão misericórdia? E a resposta é, porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela sabedoria divina. Assim, do modo como agirmos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. Sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento, por contrariar sua lei. Tem uma travadinha na internet aí. Tereza caiu. Opa, vamos chamá-la de novo aqui, que ela acabou. Só um minutinho, meus amigos. Probleminha técnico. Confesso, Oi? confesso que o problema deve ser na minha casa mesmo. Quando a live cai, engraçado é que o Então, meu sinal aqui tá perfeito no celular, minhas energias. então, então eu estava lendo, você escutou a parte que eu li aqui da resposta? Não, eu fui até onde você disse dos estudos sistematizados, faz a pergunta. Ah, sim. Então, vou responder aqui. A pergunta é: por que os misericordiosos obterão misericórdia? E a resposta é: porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela sabedoria divina. Assim, do modo que agirmos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. Olha só. Sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento, por contrariar sua lei. Veja que coisa interessante, né? Somos regidos, né, como você bem disse ali na sua explanação inicial, somos regidos pela lei de causa e efeito. A vida nos devolve, exatamente como você bem disse, aquilo que nós Entregarmos para ela. entregarmos para ela, né? Outro É, dia eu vi um exemplo, até falei uma vez aqui, que é como você pegar uma bola e chegar em frente a um muro e jogar ela no muro. Dependendo da sim. força que você jogar, ela vai voltar para você com a mesma intensidade. Então, assim é a vida. Aquilo que nós entregarmos para ela, ela vai nos devolver da mesma forma, né? E E, Nilson, você me sim, falou da questão da bola e me veio algo imediatista, né? Por exemplo, às vezes a gente entrega a bola, você joga lá de perto, ela volta rápido, mas às vezes a gente fala, ah, eu fiz isso
e aí a vida não me entregou de volta, hoje, de imediato. Ah, então vou continuar fazendo, né? Ah, Não não deu tem nada? problema nenhum, não deu nada. Mas essa lei, ela vai conforme o tempo de Deus, né? Exato, exato. E interessante aqui que ele fala que quem não for misericordioso estará em sofrimento por contrariar a sua lei. Então, tudo que nós fizermos que é contra a lei de Deus terá um efeito. E talvez realmente possa não acontecer, como você bem disse, imediatamente, mas ao longo da vida, ao longo dos dias, ao longo do tempo, a gente sabe que não tem como fugir. É a lei de ação e reação, né? Você plantou, terá que colher, né? Como é que é? O plantio é livre, mas a Colheita é colheita é obrigatória, obrigatória. né? Então, assim, pode ser que não seja imediata, mas olha só a importância de entendermos essa questão, né? Nós precisamos agir para com o outro da mesma forma que gostaríamos que assim fosse feito para conosco. Do modo que, como diz aqui, ó, estabelecida pela sabedoria divina, assim, do modo como agimos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. É. Então não tem milagre, né? Se eu estou, a gente costuma dizer, se a minha vida não está indo muito bem, se eu estou tendo problemas, se eu estou em dificuldades na minha família, enfim, vale a pena fazer um raciocínio, né? Uma análise aí sem máscara, né? Nos sendo mais sincero possível para conosco mesmo e analisar o que nós estamos fazendo, como estamos agindo para com o nosso próximo. Porque, infelizmente, às vezes a gente age de maneira a pensar primeiro em nós, né? A gente quer os benefícios, mas esquecemos, às vezes, de pensar no outro, que é muito interessante se nós pudéssemos refletir se na nossa vida nossos atos não estão, né, prejudicando outras pessoas, se aquilo que eu estou fazendo não está, como você bem disse também, às vezes acabamos por ofender, acabamos por magoar, né, e às vezes isso, para algumas pessoas, acaba que sendo algo normal, né? Tem pessoas que incrivelmente, tem pessoas que não se importam, né? Fez, passou. E aí, incrível também que ela não percebe que às vezes a sua vida fica ali, né? Ela fica, como diz, girando no mesmo Estacionado. lugar, né? Você Exato, fica né? estacionado, né? Exato, porque é a lei de causa e efeito, né? Não tem como fugirmos disso. No item 2 ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Olha Entrou que uma forte, né? palavrinha, entrou uma palavrinha forte aí, né? A gente está falando de causar, a gente, num capítulo sobre misericórdia, sobre compaixão, causar mal a alguém e ter que essa palavrinha nova, né? Que é o novo, perdoar para que o Pai Celestial nos perdoe, né? E aí eu fico pensando, perdoar, então, é uma ação da compaixão. Já que lá, Exatamente. já que lá no grego perdoar era uma ação, então, misericórdia é uma Era uma ação, ação. então perdoar é um dos atos que você pode praticar pelo próximo, como compaixão para com ele, né? Aí coloca, né? Você colocou, não, o Mateus colocou, Uhum. para que que o vosso Pai Celestial também nos perdoe, né? E aí Exato. fica puxado, que mais para frente. O que é perdoar? Que tipo de Demos perdão um que a gente... probleminha, Comigo agora? travou um pouquinho, mas já voltou, já voltou. Você estava falando que não ouvimos o que você falou.
Tereza, tá travando a internet da Tereza. Vamos esperar retornar ela aqui. Bem, vamos dando sequência aqui, porque eu acho que ela está com um problema com a internet dela. Tá me ouvindo? Agora estou. Mudei Você tudo aqui, botei no 4G. Chega. travou Chega e de saiu de novo. Wi-Fi. Até onde Tá, vocês ouviram? Que perdoar é uma ação da compaixão? isso, exatamente, exatamente. Ah, Então, tava pensando aqui, né, que discorrendo mais para frente, Kardec vai colocando os tipos de perdão que a gente pode ter, né? E muitas vezes sim, colocam para a gente a questão, então tá, se perdoar é esquecer, né? Será que Deus perdoa a gente de forma a esquecer todos os nossas faltas? Será que é dessa forma, hoje em dia, que a gente perdoa as ofensas que chegam até nós? Aí fiquei na reflexão, né? existem N situações, né? Por exemplo, ontem eu falava com uma pessoa que ela tem muita dificuldade em, em fazer exatamente isso que a Sinara colocou, perdoar e esquecer. É, Ela tem muita dificuldade, ela passou por um momento bem complicado com um familiar, e esse familiar foi assassinado e ele alimenta um desejo de vingança que, ao mesmo tempo que ele fala que somente Deus que o mantém de pé, somente Deus que o fortalece, às vezes ele fala que ele escorrega, ele cai, vamos dizer, ele cai lá a vibração e ele acaba entrando no desejo de vingança, de fazer sim. justiça com as próprias mãos. E ontem eu conversei com essa pessoa e falei para ele, olha, perdoar não é realmente algo simples, não é assim, vou perdoar, especialmente em alguns casos assim, né? E é interessante a gente também ponderar, né? Porque às vezes nós não estamos numa situação onde é mais difícil o perdão, né? Mas aí eu comentava com essa pessoa, falei, olha, entrega nas mãos de Deus. Perdoar nem sempre é algo tão fácil quanto a gente falar, né, do perdão. Mas eu falei para ele, só o fato de você não desejar o mal para quem fez isso com o seu filho, já é um bom começo. Sem contar que, do outro lado, especialmente para nós que somos espíritas, ele não é espírita, mas Uhum. eu converso abertamente com ele, e aí eu falei para ele, especialmente porque do outro lado está seu filho desencarnado. E seu filho sente todas as suas vibrações e sofre porque ele também se envolve nesse sentimento de Sim. vingança. Ele já foi socorrido algumas vezes, ele já estava bem, e vez ou outra ele acaba recaindo por conta das suas vibrações. Até fui bem direto com ele, falei, olha, você está prejudicando o seu filho que está do outro lado, não importa o que ele fez, não estamos aqui julgando, mas assim, tenta colocar uma pedra em cima disso e entregar nas mãos de Deus. Não é fácil realmente perdoar uma situação dessa. Mas, se você conseguir não entrar nessa sintonia de vingança, de desejo do mal, já é um começo. O Aí perdão é algo que se constrói, né, aos poucos, né? Não é tão simples como a gente fala às vezes, né? é igual a gente colocou, pegando lá no começo, pegando esse seu caso, né? Algo causou uma dor muito profunda no seu amigo, né? Um assassinato. Ele transformou, talvez está transformando essa dor em sofrimento, né? Porque ele pode estar querendo a vingança, tá de fato muito triste, porque quem não ficaria triste com uma situação dessa? Mas o misericordioso, ainda não somos, mas o misericordioso, como ensinou Jesus, ele vai acender essa luz e tentar olhar
a situação do próximo, né? Já Exato, voltando lá para a exato. explicação do Emmanuel, por que que ele fez isso? Uhum. Que ação, o que estava acontecendo na vida dele para ele ter feito isso, fazer toda essa análise Sim, e nesses vídeos que a gente assiste de manhã, eu assisti hoje uma explicação do Saulo na FEB TV. Como que eu posso, então, ao receber essa crítica, ou essa dor, ou essa ofensa, ele lança um desafio, né? Como é que eu posso esquecer disso, transformar isso tudo que eu estou sentindo dentro de mim? E só tem uma solução, que a gente encontra ressonância, né, até no Evangelho. Praticar ações no bem. Grandes ações, campanhas magníficas, não. Ações no bem simples. Nossa, hoje está doendo muito meu coração porque eu perdi meu filho e eu não quero entrar em sentimento de vingança. O que eu faço? Vou separar roupa para doação. Sei lá. Me vem na cabeça, sabe? sim, Eu vou. Ai, tem muito. Tá frio, eu vou ver, vou ligar para minhas amigas, ver se elas têm um cobertor para entregar ali na comunidade carente, ou para o pessoal, no caso aqui em Campo Grande, na rodoviária, né? Na rodoviária velha, que fica um monte de drogados necessitados ali. Então, Saulo colocou muito bem que esse desafio que a gente pode fazer para a gente mesmo, como prática dessa ação misericordiosa. sim. Porque perdoar é muito difícil ainda. Essa é uma super ação que nós temos que fazer para que depois a vida retorne com perdão para a gente, porque a gente Sim, vai exato, errar. exato. A Sinara está dizendo aqui que ela também perdeu um filho pelo assassino. E não esqueço, claro, é o que eu disse para o meu amigo ontem, até para o meu irmão, na verdade, irmão consanguíneo. Não tem como não lembrar. Eu falei para ele, cara, não é que você vai esquecer, não, mas assim, é saber trabalhar com a situação. Exatamente, Sinara, é isso aí, é não sentir a raiva, né? Porque quem somos nós, né, para julgarmos? Embora eu tento me colocar no lugar de um pai, de uma mãe, e aí eu falando com, você vê, olha as diferenças de compreensão. Falando com a mãe me disse, olha, eu eu rezo todos os dias e entreguei na mão de Deus. Eu peço que Deus me fortaleça para que eu consiga superar esse momento de dificuldade. E eu tenho certeza que um dia isso tudo me será esclarecido. Então veja as diferenças de compreensão, mas o caminho é esse. Eu acho que nós vamos vibrarmos quando nós estivermos numa situação dessa, em que realmente é mais difícil ainda que quando alguém nos ofende, quando alguém fala uma coisa aqui, outra acolá, né? Quando é essas coisas mais superficiais, é mais fácil nós De falarmos, relevar. perdoa, né? Releva. Mas realmente, eu penso que para um pai, para uma mãe, realmente essas situações não são fáceis. E aí, então, sobre o item 2 ainda, tem uma pergunta aqui muito esclarecedora que diz assim, como se explica a lei de causa e efeito no caso do perdão? Aí diz assim a resposta: somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Então, bem como disse Mateus aqui, se não perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial, se perdoardes, né, aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também. É, Então é a lei de causa e efeito aqui. Devemos sim perdoar aos homens para que a gente possa obter o perdão de Deus. Deus nos criou para sermos felizes. E onde há ódio, não existe felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. Então é muito simples e objetivo, né? Nós somos criados para sermos felizes. Nós é que às vezes dificultamos o nosso caminhar, nós é que às vezes nos afastamos do caminho do bem. E aí, olha só, onde há o ódio não existe felicidade. É impossível ser feliz se eu alimento o ódio dentro de mim, se eu desejo sim. o mal para o outro, né? Seu E lugar sem da felicidade está ocupado pelo ódio, né? Sim, exato. E aí, se nós lembrarmos do capítulo anterior, quando falou da cólera, que tem uma certa correlação,
a principal vítima, quando ele fala da cólera, somos nós mesmos, né? Então, o ódio aqui, quem vai ser maior prejudicado? Somos nós. Porque aí, às vezes, aí a gente chega num patamar, vamos assim dizer, de vibração negativa, que a gente começa a desenvolver doenças sintomáticas, né? Uma dor de cabeça, um mal-estar, e aí a gente às vezes até vai ao médico, o médico não acha nada, toma remédio, e quando na verdade às vezes o problema está lá escondidinho no nosso coração, no nosso O problema consciente. é emocional que Exato, somatiza exato. no corpo físico, né? Exatamente, exatamente. Ainda a Sinara tinha colocado, eu pulei 2 vezes já para o item 4, mas é que eu preciso trabalhar a ansiedade em mim. Mas é que ela colocou ali, perdoar é esquecer. Tanto o caso que ela colocou aqui, como o case que você trouxe também, o esquecimento, nós ainda estamos na escala evolutiva lá no comecinho. Ele Sim, coloca aqui, o esquecimento é para almas elevadas, de pura grandeza. Não é ainda para gente. O nosso perdão ainda é aquele perdão que a gente vai estar engatinhando, eu vou treinar perdoar. vamos trabalhar. Vai acontecer comigo uma vez, eu não vou conseguir perdoar, eu vou querer a vingancinha. Eu vou planejar alguma coisinha para fazer o fulano se dar mal no trabalho. A gente ainda tá nisso. E depois a gente vira amigo da pessoa, ok. Mas aí tem uma faísca que, igual família, né? Tem uma faísquinha e você volta lá naquela dor e fala assim, ah, mas lembra? Lembra aquele Ah, dia que você fez isso, aquilo comigo, e parará, parará? O esquecimento é para almas elevadas, Kardec coloca. E eu achei interessante um livro que eu estou lendo que chama Os Quatro Compromissos. E logo no início o autor coloca, né, o ser humano é o único juiz que condena ou condena-se diversas vezes pelo mesmo crime. Olha só. A gente, Deus, a justiça divina, a gente pecou. Eu não gosto da palavra pecou, né? Mas a gente não teve uma boa conduta moral no caso X ou no caso Y, foi agressivo e tal. A gente é condenado uma vez só pela justiça divina, né? Ou o criminoso vai para a cadeia também uma única vez. Agora, o nosso juiz consciência, ele não perdoa e nem se perdoa. A gente fica toda hora voltando. Ai, fulano errou de novo, o mesmo erro comigo. Aí volta tudo de novo, sente toda aquela dor, a briga volta na família. Então, o ser humano se condena diversas vezes pelo mesmo crime. Então a uhum. gente fica, não se auto-perdoa, não perdoa o outro e fica nesse sofrimento. A dor fica causando sofrimento diversas e diversas vezes em diversos anos da nossa vida. E aí no caso Sim. que a Sinara coloca do esquecimento, para almas elevadas, como Kardec colocou aqui. É, E é lá para frente, em outra reencarnação da gente. é, é impressionante, na verdade, quando nós voltamos, né, e a gente às vezes acaba voltando mesmo ao assunto, vamos dizer assim, a gente remexe lá no baú e pega, né, ó, tá aqui. Então, na verdade, é porque nós ainda não conseguimos esquecer, né? Que se a gente, não digo nem perdoar, porque realmente perdoar não é para nós ainda, acho que a gente tenta esquecer. Mas quando a gente vai lá e remexe e traz à tona, é que nem esquecer nós conseguimos, né? É. Quem dizer então do perdão. Fica guardando dentro de si para o próximo tropeço da O próximo pessoa. episódio é. Mas aí o pior é que e aí voltando, né, ao que nós falávamos da cólera, quem são os maiores prejudicados? Nós mesmos, né? Porque nós Sim, estamos fazendo o quê? Estamos nos martirizando, estamos remoendo aquilo que não vai trazer, né, benefício algum. vai Se nós trazer só mais dor. conseguirmos mais dor. E o aspecto profundo que Emmanuel coloca, a vida vai te devolver aquilo que você entregar para ela. Você vai ficar Exatamente. entregando dor, entregando dor, entregando dor e não perdoando, ela vai trazer de volta para É, você.
o grande problema é que nós às vezes queremos ser juízes, né? Porque o outro errou, o problema dele, né? É mais a gente quer que o outro sofra também. Olha, Não, você me fez e isso, né? além disso, de você falar que é um sentimento, querendo ou não, de vingança, quando ele coloca aqui as duas maneiras no item 4 de perdoar, esse perdão puro que a gente consegue relevar, não voltar mais nisso, pronto, passou, eu joguei luz sobre aquela dor causada, entendi que o outro fez isso por N fatores que ele estava passando, mas existe uma outra forma de perdoar, que é aquela que você vai barganhar, né? Olha, eu te perdoo, que ele bem coloca aqui, eu te perdoo se Mas, você. Mas, conjunção, se é, você. Aí faz um checklist. Se você for só até ali, não passar mais para o lado de cá, se você não falar mais com fulano, se você não falar mais com ciclano, se você nunca mais desrespeitar, importa N condições de perdão. Que, 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 é, eu, ou a que é gente, isso, né? eu ouvia muito assim, eu te perdoo, mas nunca mais cruze o meu caminho. Então, que perdão é Perdoou? esse, né? Mas, ó, vamos ler rapidinho o item 3 para a gente ir por 4. Não consigo. Só, no item 3, a gente rapidamente, ele é bem grande, eu vou dar uma resumidinha aqui. Uhum. Diz assim no item 3, se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Olha só, que ótima lição. Em particular. Em particular, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. E aí então tem uma passagem que Pedro se aproximando lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Aquela velha e conhecida passagem, né? E aí Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então isso também está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, aqui no item 3, só para entendermos um pouquinho, qual a atitude que deveríamos tomar, então, quando formos ofendidos por alguém? Né? Já que ele diz aqui que se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. Isso é profundo, né? Até na educação dos nossos filhos. A gente não. Quando a gente chama a atenção na frente dos outros, a gente sem querer querendo, por aquele velho hábito do homem velho que mora dentro, reside ainda na Ah, nossa casa interna, a gente está humilhando. A gente exatamente. está humilhando, porque está todo mundo olhando, ele cometeu uma bobagem e você vai lá e humilha a pessoa quando você faz na frente do outro. Então aqui Jesus coloca, né, para chamar em particular. E eu acho isso que a gente tem que levar para a vida, dentro do trabalho, dentro de casa, com os nossos filhos. Se está numa festinha e seu filho praticou alguma coisa com o coleguinha, vai lá e chama a atenção na frente de todos os pais. Isso você causa um trauma. Além de você não estar tendo uma atitude de amor, um ato de uma ação da compaixão, né? Você está implantando uma sementinha de trauma na frente da criança, na cabeça da criança. Exatamente. Exatamente. Então, diz aqui, desse item 3 ainda, devemos procurar em particular, como bem diz aqui o Evangelho, para esclarecer a situação e buscar o entendimento, pondo fim à discórdia. Eu vivenciava muito isso enquanto administrei algumas empresas, e numa delas eu tinha cerca de 28, 29 colaboradores. E aí, imagina, era um vindo falar do outro. E aí eu conseguia resolver os problemas, consegui começar a resolver quando eu fazia isso. A pessoa vinha falar do outro, eu falava só um pouquinho. Aí eu chamava o outro e colocava os dois juntos. Ó, fulano tá falando isso aí, é verdade ou não é? E aí os primeiros ficaram até chateados. Mas eu vim te falar. Mas peraí, você não tá falando
algo da pessoa, então nós precisamos esclarecer com ela. E, infelizmente, às vezes, por isso que no ambiente de trabalho, às vezes tem muito problema, muita discórdia, porque ao invés de chamar a pessoa em particular e conversar, a pessoa vai falar para o amigo, que fala para o amigo, e assim começa, né, a velha e conhecida fofoca e causa a discórdia, né? E aqui é muito claro, né, que se a gente, para esclarecer a situação e buscar o entendimento, pondo um fim à discórdia, quer dizer, se está eu e você, se eu fiz algo para você e você, Tereza, me chama e a gente vai conversar, é muito mais fácil também eu assumir o meu erro, porque às vezes, como você bem disse, perante os outros, eu estaria humilhando a pessoa. E às vezes, frente a frente ali, eu e você, é mais fácil eu falar, não, Teresa, realmente eu errei, me perdoe, vou me policiar a partir de agora, não vou mais procurar fazer isso. Essa Então, essa é a atitude grande lição. que você coloca aqui, né, no Evangelho de Mateus, de chamar para conversar e ver o que está acontecendo, é justamente aquilo que a gente colocou no início, que Emmanuel fala sobre a luz, né, o aspecto mais profundo da Exato. compaixão. Você vai estar chamando no canto e colocando, acendendo a luz para entender a situação. Sim. O Então, que está o que acontecendo, né? aconteceu de fato? Por que você fez isso? Você tá Exatamente. acontecendo alguma coisa na sua família? Você está com algum problema? Então, você está clareando, chamar, quando ele coloca chamar, aproximar-se dele e tentar entender, é jogar luz na situação. Exato, exato. Aí, jogando a luz, entendendo, fica muito mais fácil de praticar o Sim, perdão, né? exatamente, com certeza. Então, aí, um grande ensinamento, né, que a gente possa, então, se lembrar disso, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer sentir a falta, em particular, a sós com ele. É muito mais fácil. Às vezes a pessoa até percebe que às vezes ela nutria algum sentimento, algo equivocadamente a seu respeito, né? Quando você for sincero e falar, às vezes acaba até ali como diz, um início de uma possível discórdia, de um possível desentendimento. No item 4 chegamos ao 4. No item 4 o comecinho dele diz, a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Olha só, voltamos lá no brando e pacífico agora. Como é que eu vou ter uma atitude uma ação de compaixão, que é perdoar, sendo uma pessoa ríspida, né? Sim, exatamente. E aqui, ó, Você no se lembra segundo... quando eu lembro, me fez lembrar agora, misericordioso não poderá se ele não for, não vai ser brando e pacífico. Lembra no capítulo anterior, num dia que até eu dividi o estudo com você, sobre a forma de falar. Sim. A forma de falar com o próximo é uma atitude de amor. Porque se você está falando a coisa certa de forma grosseira, você está machucando. Então, aquilo lá vai ter um efeito bem menor do que o de fato teria se você fosse brando e pacífico. Me fez voltar aqui. Exatamente, exatamente. E assim, a importância, esse capítulo aqui, ele nos traz muita importância do perdão, né? E aqui vai dizer aqui no segundo parágrafo, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, Ai assim, de nós se Deus não perdoasse-nos. pois é, exatamente. E assim, interessante entendermos também que Deus, ele nos perdoa sempre, porque ele não fica chateado conosco. Aliás, Deus nem precisa nos perdoar, né? Porque Não se ofende, né? Deus não se ofende, né? E nós é que ficamos com esse fardo, com essa carga de culpa, e que aí nós sentimos necessidade, às vezes, de conversar com Deus, que é bom, que também
faz com que nós exercitamos a humildade, né? Mas é importante ter a certeza de que Deus não está magoado conosco, Deus não está lá anotando os nossos erros, os nossos pecados, mas isso sim está na nossa consciência, que Deus está dentro de cada um de nós. Então, aquilo que eu faço de errado é comigo mesmo que eu tenho que me acertar, é com a minha consciência, é com o meu irmão, é com o próximo, né? Que é no próximo que eu vou encontrar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Como é que nós vamos amar a Deus a quem nós sequer entendemos direito o que é, sem que nós possamos primeiro amar o nosso próximo, né? Que é o que está mais É quem a palpável. gente enxerga, né? Quem a gente vê. Exatamente. Então, aqui, no roteiro sistematizado, tem uma questão interessante que diz assim: de acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende? Já falamos, né? Não há limites para o perdão. Jesus nos ensina a perdoar sempre. Não vamos fazer conta de ver quantas vezes, que não é isso. A questão não é apenas a simbologia, né, que Jesus usou os números ali. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, a gente precisa efetivamente entender, porque eu acho que perdoar realmente não é algo tão simples, como nós já falamos aqui. Mas a gente precisa entender que nós precisamos nos esforçarmos para perdoar, realmente, para esquecer, para, como bem colocou a Sinara ali, para não sentir raiva, né, quando nos lembrarmos de determinados episódios, porque isso não vai nos trazer benefício algum. E à medida que nós formos exercitando essa condição de perdoar, de esquecimento primeiro, que nós vamos primeiro ter que esquecer, porque assim, nós sabemos que às vezes na própria família vem aqueles espíritos, né, como filho, como pai, como alguém próximo de nós, com os quais nós precisamos nos ajustar, nós precisamos perdoar. Resgatar, né? Então, e quantas vezes, assim, para nós que somos espíritas, né, nos trabalhos mediúnicos, às vezes vem ali aquelas pessoas no tratamento espiritual, né, aquelas pessoas às vezes pedindo ajuda, que a família está assim, assim, assado, a pessoa está cheia de doenças, e aí de repente aparece alguém ali, né, algum amigo, algum irmão desencarnado, que há anos, sei lá, há séculos, às vezes está ali perseguindo aquela pessoa no intuito de vingar-se, né? E aí eu assim, tive inúmeras oportunidades de dialogar com esses irmãos e falar da necessidade do perdão, né? E às vezes, mas você fala porque não é com você, você não sabe o que ele me fez. Mas aí eu lembro que eu sempre insistia, mas não importa quem errou. Se não colocar um fim nisso, se não começar o perdão, isso nunca vai acabar. É a questão dos assassinatos, a gente não compreende, né, o porquê, mas às vezes é exatamente isso, é o perdão que ainda não foi colocado em prática, né? É o que é lá para frente no item 6, né? A falta do perdão cria, que daí no próximo estudo aprofundar mais sobre os causa tipos variados de obsessão. Inclusive, sim, as duas formas mais graves de obsessão são, muitas das vezes, pela falta do perdão. Falta do perdão. E a gente tem várias brechas morais, né? Que sim, na nossa consciência que possa facilitar isso. Aí já vem a falta do perdão, aquele sentimento de vingança que não cessa de uma vida para outra. Não é só do lado de lá para nós também já ofendemos sim, em outras que a gente está recebendo da vida que a gente doou, né? Sim. Conforme a gente viu no começo. Então, eu já fiz isso também. Então, é a hora nós estamos no momento de pedir perdão também. Sim. E não só de perdoar. Né? Pedir perdão. Lembrou de algo? Pratique esse sim, pedido de perdão também. Eu lembro a gente que não é santo, né? Sim, como você bem disse na última quarta-feira com o Carlos,
não apedrejamos mais ninguém nessa encarnação, né? Nessa Mas, encarnação. nessa, Né? exato, mas quantas coisas erradas já fizemos? Quantas Né? vezes nós já torcemos, eu lembro muito da sua live, quantas vezes nós já torcemos para o leão comer as Exato, pessoas exato, nas arenas. exato. Né? Então, assim, aí quando a gente começa a analisar essas situações, a gente começa a entender porque a gente precisa perdoar realmente, porque a gente precisa, e aqui no item 5 reconciliar-se com os adversários para nós encerrarmos, que a proposta é fazermos até aqui. Então, no item 5 ele fala assim, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Em verdade, eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver despago até o último ceitil. Também em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, nesse item 5, em que consiste a misericórdia? Né? Aqui nós poderíamos dizer no esquecimento e no perdão das ofensas recebidas. Atitudes próprias da alma elevada, como você bem disse, a questão do perdão, né? Que paira acima dos golpes que lhe possam desferir e é toda calma, mansidão e caridade. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser blando e pacífico, como já falamos. Então, olha a importância de nos reconciliarmos com os nossos adversários, como você já bem disse, quantos processos obsessivos se iniciaram, né, e ainda continuam, né, por conta dessa falta da reconciliação. E aqui é interessante, quando fala dessa questão, é interessante nós analisarmos, quando ele diz aqui que não sairás de lá enquanto não houver despago até o último ceitil. É aquilo que você estava falando também, né? É o que a vida está nos devolvendo, é o que nós mandamos para a vida e o que estamos recebendo. Esse aprisionar-se, a gente poderia entender que nada mais é do que realmente esse ciclo, né? Que fica, como a gente vê às vezes desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Quer dizer, enquanto a gente não conseguir romper esse desejo, essa busca de satisfação, às vezes pelo ego, pelo desejo de vingança, pelo orgulho. Orgulho ferido. A gente vai continuar sofrendo. E aí, inúmeras vezes, só voltando um pouquinho aqui às questões das oportunidades nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes, quando o espírito estava muito embrutecido, às vezes me vinha a intuição e falava, mas olha aqui como tudo isso começou. E aí os amigos, né, mostravam lá as cenas pro cara. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Mentais, você está falando que eu sou assassino? Então, quer dizer, poxa, às vezes precisa chegar a esse ponto para a pessoa entender que é exatamente isso. A prisão é esse círculo vicioso que nunca acaba, né? Eu reencarno, aí o outro vem e tenta me pegar. Isso faz 100, 200, 300, sim, 500 anos nesse processo cíclico. Eu não perdoo, daí ele não me perdoa. E aí a dor vira um sofrimento imenso. E acaba sendo uma constante, né, nas nossas vidas, né? Pois é. Tem uma questão aqui interessante que diz assim, quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Quais seriam as características? Olha só, nada a ver com a gente a resposta, viu? Eu acho que eu não quero nem ouvir. Ele é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura. Vê no próximo o inimigo, nunca o irmão. Olha só. Lembremos-nos de que o agressor sempre tem razão. Cedemos motivo, é justo que se ressinta. Se não demos, é o infeliz que Deus confia ao nosso amparo. Olha só isso. É o infeliz que Deus confia ao vosso amparo. Vou ler de novo aqui. Lembremos-nos de que o agressor sempre tem razão. Se demos motivo, é justo que se ressinta. Se não demos, é o infeliz que Deus confia ao nosso amparo.
Quer dizer, aquilo que nós Aí estávamos me fez falando. lembrar do Lázaro novamente. Exato, exato. E aquilo que estávamos falando, quando a gente consegue conversar com a pessoa, quando eu consigo trazê-la para perto de mim, quando eu consigo entender o porquê que ela está naquela situação, né? Por que ela está, talvez, desejando o mal para mim. Quando você joga a luz. E quando, O, exato, exato. o dirigente de um trabalho mediúnico, o que ele faz além de jogar luz sobre a Sim, real situação que aquele espírito passou e exatamente. passa ao longo de séculos, né? E olha aqui, é o infeliz que Deus confia ao nosso amparo. Quer dizer, aquilo que você, acho que você comentou lá mais para trás, quando nós conseguimos compreender a situação, né? Quando nós conseguimos entender, pensar pelo menos, para aí, mas por que que ele está me falando? Por que que ele está me agredindo? Por que que ele está fazendo isso? Quando eu não devolvo o mal, quando eu não pago o mal com o mal, eu consigo talvez já estar fazendo isso aqui, entendendo que ele é um infeliz que Deus colocou no meu caminho para que talvez eu consiga ampará-lo, para Ampará-lo. que eu consiga, né, acender a luz, como você bem colocou, para que ele pare de tropeçar, para que nós, né, juntos caminhemos de uma forma mais tranquila. Para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Não, o perdão verdadeiro não é dos lábios, mas o do coração nobre e generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. É impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. Olha só, é impossível realmente aquilo que você disse em inúmeras vezes aí, a questão da humilhação. Às vezes nós colocamos Imposições para condições, condições para perdoar. exato, e aí acabamos E por humilhar, né? Somos arrogantes, né? E acabamos, às vezes, como diz, queremos mostrar ver de quanto eu sou bom, estou perdoando ele, né? E quando na verdade isso nada tem a ver com o verdadeiro perdão. E aí uma última questão. É vergonhoso buscar a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende, porque às vezes as pessoas têm essas dificuldades, né? As pessoas têm vergonha, às vezes, de assumir os seus erros, vergonha de conversar com o outro. Então, essa questão é é que muito tem um pertinente. negocinho aqui na gente chamado ego, né? Que às vezes Aham, é, o orgulho, é uma né? barreirinha para a gente chegar até outra pessoa e pedir perdão, né? Sim, se é. E assim, muito interessante quando nós conseguimos refletir e quando nós percebemos que o outro, às vezes, está numa situação em que, como você diz, às vezes ele perdeu o emprego, às vezes ele está doente, às vezes está com um familiar doente, às vezes não está numa situação financeira boa, né? Enfim, é interessante se nós pudéssemos fazer essas reflexões, essas análises, e percebendo que o outro não está em condições, às vezes que ele falou aqui no momento de, de desespero, de Desespero. falta de compreensão, de pensar, de raciocínio, isso já poderia ser um grande alívio para nós, que já demonstra que nós já estamos nos esforçando para sermos melhores. E se conseguimos compreender isso, então basta que nós calemos em nós esse desejo, às vezes, essa busca de satisfazer o meu ego, o meu orgulho, e que eu esqueça essa ofensa, né? Porque, e no momento oportuno, converse com essa pessoa para entender o porquê, sem arrogância, sem ostentação, né? Deixa passar, depois chama fulano, por que aconteceu? Tem alguma... Porque aí talvez a gente ganhe até um amigo, ganhe uma É. pessoa. É interessante, eu sempre digo que seria tão bom se nós tivéssemos mais pessoas desejando bem para nós, né? E isso não é difícil de fazermos. Então a questão é vergonhoso buscar a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende? Não. A lição de hoje nos ensina que, em qualquer desentendimento, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador. Isso que eu estava tentando dizer agora. Então, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador.
e com esta atitude obterá sempre a simpatia das pessoas de bem e as graças de Deus. Olha só. Vai receber de volta, né? Aqui, exato, o que você bem colocou, é o Que que eu eu estou entreguei para a dando para a vida, que eu vida, estou é o que eu entregando. vou receber. Exato. Achamos difícil perdoar porque somos ainda almas inferiores, distanciadas de Deus, que aguarda compassivo nossa decisão de cumprir sua lei de amor. Gente, que ensinamentos maravilhosos, né? Então É. a gente poderia concluir, Tereza, eu vou fazer aqui, depois passo a palavra para você, que dentro, eu vou ler até a conclusão aqui deste livro. Ele diz assim, desse capítulo, desses dois itens, ele diz que somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos faz experimentar as mesmas situações que proporcionamos aos outros. Portanto, sejamos misericordiosos, para que possamos obter misericórdia, e perdoemos sempre, para que sejamos perdoados pelos homens e por Deus. Gente, que coisa maravilhosa, né? E já que estamos encerrando, né? Não vou esquecer mais da questão de que foi colocado que lá no texto base, em grego, que a palavra misericórdia é uma ação e não um substantivo. E para a gente aprender, são várias ações, né? E uma delas, talvez uma bem complicadinha, é a de perdoar. Mas a gente não esqueça de jogue luz, entenda o próximo e entregue para ele aquilo que você vai receber, que você quer receber. Por quê? Porque a gente vai errar e a gente é perdoado. A gente ainda não é perfeito e a gente vai precisar uma hora do perdão, porque uma hora a gente vai ter uma atitude impulsiva por conta de alguma desavença que a gente teve durante o dia. E Simão está dizendo aqui que ele não conseguiu assistir, né? E impulsivamente a gente vai precisar do perdão daquela pessoa. Então, várias atitudes de compaixão, várias ações de compaixão, que é o que fica assim para mim desses dois capítulos, para eu ficar raciocinando e jogar luz no próximo quando ele me ofender. Quando eu me sentir Exatamente. ofendida, porque às vezes ele não quer me ofender, mas eu me senti ofendida pelo meu mau momento, né? Exato. Então é isso. Obrigado, Tereza, pela Eu, companhia, obrigado pelas colocações. eu que Sempre. agradeço, Nilson. E agradeçamos a Deus, todos nós, pela oportunidade, que a gente possa, né, já agora, né, imediatamente, nos lembrarmos e colocarmos em prática em nosso dia a dia, que possamos ser luz onde quer que estejamos, apesar de nossas falhas, apesar de nossas imperfeições, a gente tem condições de, pelo menos em Tem. alguns momentos, sermos úteis e sermos luzes, não somente para nós, mas para todas as pessoas que nos cercam. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Tereza, Amém. pela companhia. Amém. Eu que E agradeço. convidar todos para a próxima quarta, né? Temos live na quarta-feira. E Sobre na uma outra vida linda segunda. de um ser maravilhoso que é São Francisco de ex- Assis, que é Francisco de exa- Assis. Exato. Ontem assisti 2 filmes aqui do Francisco de Assis. Eu não perco essa live por nada, porque eu acho a vida dele linda, então. Vai ser muito bom. Então, todos Todos estão convidados convidados. aí, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul. A live aí é sobre São Francisco de Assis. Até a Isso. próxima segunda, gente. Beijo no Tchau, coração de gente. vocês. Até uma Obrigada. próxima. Até.